Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas desta mesa, professora Rosa, que muito já tivemos a oportunidade de trabalharmos junto sobre essas temáticas das Amazônias, professor Lúcio Flávio, sempre atualizando o nosso conhecimento sobre a nossa região, e o nosso colega de Manaus. Eu escrevi um pequeno texto que deve estar no site do evento, mas ontem eu estive aqui na abertura e olhando também a temática desta mesa, Amazônias, Territórios, Fronteiras e Culturas. Então eu acabei mexendo um pouco no meu texto original e também tinha um pouco para contemplar aí o pessoal organizadores do evento. E aí eu optei, por que eu optei por falar que eu chamei aqui de lições adversas da construção da hidrelétrica de Tucuruí? Já que grande parte dos impactos, né, ocorreram 20, 25 anos atrás. E o professor e jornalista Lúcio Flávio traz isso com muito mais competência, com muito mais detalhes na sua farta literatura. Eu estudei a hidrelétrica de Tucuruí, tanto na minha dissertação de mestrado como na minha tese de doutorado, tanto a jusante como a montante, e vi realidades diferenciadas, né? Também participei de alguns outros estudos, como da Comissão Mundial de Barragens, né? Que fizemos uma avaliação da hidrelétrica de Tucuruí. Então, e como eu percebi ontem que a maioria dos participantes desse evento são jovens, bastante jovens, né? Que não são, lógico que temos colegas aqui contemporâneos, que com certeza, como o Lúcio Flávio coloca, ainda não conhece essa realidade adversa, talvez só conheça a hidrelétrica de Tucuruí pelaquela paisagem mega da projeção das águas, do espetáculo das águas saindo das suas turbinas, né? E não conheço essas lições que ficaram nas mudanças das diferentes paisagens nos territórios. Então, eu optei por trazer, reeditar um pouco essa história da hidrelétrica de Tucuruí, da construção da hidrelétrica de Tucuruí, só que, mais particularmente, que é uma área que eu continuo estudando na minha produção acadêmica, nas minhas pesquisas, que é a parte de jusante, que durante muito tempo, bastante tempo, ela ficou subsumida dentro das políticas e dentro do próprio planejamento do setor elétrico, na medida em que a legislação não considera a área impactada a área de jusante para efeito do pagamento dos royalties, né? Então, e por muito tempo, essas populações, elas sofreram, né, e convive ainda com passivo socioambiental ainda não resgatado. E por isso eu optei por trazer essas lições aqui, né, então eu discuto um pouco no meu texto e na minha produção intelectual essas transformações socioecológicas que passaram a ocorrer a partir principalmente do segundo meado da década de 1980, né, quando a hidrelétrica, faz o barramento do rio Tocantins, né? Para a juventude, né, que está aqui presente, você imagina fazer o barramento de um rio? Eu tenho várias imagens aqui, mas hoje a questão do PowerPoint, né, professor Lúcio, torna-se desnecessário. Então, eu optei, jusante da barragem são territórios chamados os territórios tradicionais, diferente da área de montante, que era uma área, na época da implantação do barramento, uma área de colonização recente, né? E aí nós tínhamos... alô? Cortou. Obrigada.
Então, são duas áreas diferentes, né? São duas áreas diferentes. A montante, para cima, a partir de Tucuruí, Novo Repartimento, Breu Branco, Itupiranga, e para cima. Né? E para baixo nós temos Baião, Mocajuba, Oeiras do Pará, Cametá, Mocajuba, já falei, Igarapé-Miri, Abaetetuba, Barcarena, que também vai encontrar com outro grande projeto instalado, e um pouco mais em cima, Oeiras do Pará. Moju também, que, de certa forma, no último estudo que nós fizemos, de 2002 a 2004, ele ainda repercute a essas situações nessas barragens. Então, aí eu começo dizendo, refletindo assim, aí para fazer um pouco aí uma relação com a temática da mesa. E digo assim, que aqueles lugares e aquelas paisagens e as práticas que em tempos atrás eram estudados e eram percebidos apenas pelas suas condições de vivência, né, elas passaram a carregar outros adjetivos que qualifica a memória das experiências vivenciadas por grupos sociais a partir das práticas de apropriação de recursos territorializados no contexto do planejamento territorial, que é a minha área de formação, o planejamento territorial. Que aí eu estou tratando do planejamento territorial que faz a construção da hidrelétrica de Tucuruí. Essa memória mostra que práticas culturais de apropriação e uso de recursos naturais foram subordinados à tecnologia e à modernização da região. No entanto, conforme o nosso colega coordenador dessa mesa já enunciou aqui, na realidade, os territórios, eles são atribuídos diferentes estatutos epistemológicos, culturais, sociais, né? Consequentemente, aos seus recursos. Mas, no planejamento territorial da implantação da hidrelétrica de Tucuruí, esses territórios eles foram considerados como territórios unos, né? Territórios desterritorializados, ou seja, sem a presença de pessoas. E aqui nós estamos entendendo o território, adotando a ideia de território nas suas múltiplas dimensões. A sua dimensão físico-geográfica, a sua dimensão funcional, a sua dimensão material concreto, né? Mas também a sua dimensão simbólica, a sua dimensão subjetiva, né? Onde vai abrigar diferentes culturas material e imaterial. Então, nesse contexto das transformações socioecológicas e culturais promovidas pelo barramento do rio e pela construção do complexo da hidrelétrica de Tucuruí, o que vai ocorrer? Né? Vai ocorrer um comprometimento das paisagens. E aí eu estou chamando essa ideia também de paisagens para fazer, articular aí com o tema da mesa, né? Paisagens aqui não só no sentido físico-geográfico, mas, acima de tudo, no sentido mais amplo, no sentido de ambientes vividos e de atmosferas subjetivas, ou seja, de paisagens culturais, né? São paisagens sensíveis, olfativas, paisagens sonoras, que dão configuração para as práticas culturais. No entanto, né, com a construção da hidrelétrica, esses territórios formados por diferentes paisagens culturais foram superpostos, né? Outras ações vieram-lhe, né, de fora, né, aquilo que o José de Souza Martins chama, né, da presença do estranho, que através do seu poder político, ele reduz e subordina esses territórios à modernização tecnológica. E aqui eu tinha um mapa, né, da área, né? Então, o que caracteriza essa região, que eu estou chamando a região que institucionalmente denominada de região do Baixo Tocantins, né, assim aparece nas políticas públicas, inclusive agora no planejamento governamental,
né? Essa região, diferente da região de montante, que é caracterizada pelo seu grande reservatório de água, né, que faz a movimentação das turbinas, que é ocasionada, essa área, diferente dessa região de montante, ela é uma região formada por territórios tradicionais, né, e que foi marcada exatamente por essas transformações. E aí, aparentemente, reiterando aí a reflexão do Lúcio Flávio e do Guilherme, né, aparentemente, nós, quando falamos dos impactos socioambientais, culturais da hidrelétrica do Tucuruí, e aí vamos pensar isso também na hidrelétrica de Belo Monte, né, nós aparentemente estamos falando de um conjunto, né, homogeneizado de situações. Na realidade, não se trata de um conjunto homogeneizado de situações, porque, embora esses processos e essas dinâmicas que revelem as transformações ocorram tanto na área de montante como de jusante e sobre o efeito das mesmas causas, na prática assumem formatos diferentes, dado as diferentes territorialidades existentes nesses espaços. Então, porque também as paisagens desses territórios, elas possuem percursos diferenciados, né? Percursos de sociedades tradicionais e percursos de sociedades da colonização recente na Amazônia, né? As sonoridades tradicionais são diferentes das sonoridades trazidas não só pela colonização, que aí nós vamos ter a pecuária expansiva, né, mas também a sonoridade causada pela própria maquinário e tecnologia da hidrelétrica de Tucuruí.